Imagine por um momento que está no auge da sua carreira profissional. É um homem de ciência, um psiquiatra respeitado em toda a Europa, com uma mente treinada em lógica, diagnóstico clínico e observação empírica. Tem uma família que o ama, uma casa sólida às margens do Lago Zurique e o respeito da comunidade intelectual. É Carl Gustav Jung, o homem que muitos consideram o legítimo herdeiro de Sigmund Freud. Mas, de repente, numa noite de 1913, enquanto o mundo exterior se prepara para a Grande Guerra, o seu mundo interior decide declarar a sua própria guerra. O chão sob os seus pés, aquele chão feito de racionalidade e prestígio, simplesmente desaparece. Começa a ser assaltado por visões que não consegue controlar. Vê uma onda de sangue cobrir as terras baixas da Europa, desde os Alpes até ao Mar do Norte. Ouve vozes que lhe falam dos cantos escuros da sua biblioteca. Sente que a parede que separa a vigília do sono, a sanidade da psicose, está a desmoronar-se pedra por pedra. Nesse momento de puro terror, tens uma decisão a tomar, uma decisão que marcaria o destino da psicologia moderna. Podes procurar refúgio na medicina tradicional, tentar suprimir esses sintomas como se fossem uma doença vergonhosa, ou podes fazer algo que ninguém em sã consciência se atreveria a fazer. Podes decidir saltar voluntariamente para o abismo. Podes decidir abrir a porta a esses monstros e perguntar-lhes o que querem de ti. Este é o ponto de partida do Livro Vermelho, ou Liber Novo. Durante quase um século, este volume foi o segredo mais bem guardado da psiquiatria. Permaneceu trancado na escuridão de um cofre num banco suíço, protegido pelos herdeiros de Jung como se fosse uma bomba-relógio. E, de certa forma, era mesmo. Eles temiam que, se o mundo visse o que Jung havia escrito e pintado nessas páginas, sua reputação como cientista sério desapareceria, deixando apenas o rastro de um homem que, aparentemente, havia enlouquecido. Mas o que encontraram quando finalmente abriram aquele cofre em 2009 não foi o delírio de um louco, mas o mapa mais detalhado já criado sobre a alma humana. Jung não se perdeu na sua psicose, transformou-a no seu laboratório. Decidiu explorar o inconsciente não como um médico que observa um paciente, mas como um explorador que se aventura numa selva desconhecida sem bússola, confiando apenas no seu instinto e na sua capacidade de registar a verdade. Para entender por que Jung chegou a esse estado de colapso, devemos olhar para as fissuras que se formaram em sua vida anos antes. A mais profunda de todas foi a sua ruptura com Sigmund Freud. Para Jung, Freud tinha sido mais do que um mentor. Tinha sido uma figura paterna, o homem que lhe dera as chaves para entender o mundo dos sonhos. Mas Freud era um homem dogmático. Para ele, o inconsciente era pouco mais do que um porão escuro onde escondíamos os nossos desejos sexuais reprimidos e os nossos traumas infantis. Era um lugar que devia ser conquistado e subjugado pela razão. Jung, no entanto, começou a ver coisas que não se encaixavam na teoria de Freud. Ao trabalhar com pacientes esquizofrénicos no hospital de Burghölzli, ele percebeu que os seus delírios não eram aleatórios. Muitos deles tinham visões e usavam símbolos que se repetiam em mitologias antigas que esses pacientes nunca haviam estudado. Como era possível que um camponês suíço sem instrução sonhasse com mitos egípcios ou ritos de iniciação solar? Jung começou a suspeitar que o inconsciente não era um porão pessoal, mas um oceano coletivo. Essa divergência intelectual se transformou em uma guerra pessoal. Quando Jung publicou sua obra Transformações e Símbolos da Libido, desafiando a primazia do sexo na teoria freudiana, a ruptura foi total. Freud o expulsou de seu círculo, retirou-lhe a palavra e o marcou como traidor. Da noite para o dia, Jung viu-se sozinho, tinha perdido a sua bússola intelectual e a sua comunidade. Essa solidão foi o terreno fértil para a sua crise.
Entre 1913 e 1917, Jung viveu o que chamou de confronto com o inconsciente. Não era apenas uma depressão, era um cerco. Ele descreve momentos em que o ar em seu escritório ficava denso, como se estivesse cheio de presenças invisíveis. Suas visões da inundação de sangue tornaram-se tão vívidas que ele temia que seu cérebro estivesse sofrendo danos físicos. Mas então, a Primeira Guerra Mundial eclodiu. Jung teve uma epifania aterradora. As suas visões não eram o sintoma de uma doença privada, mas a percepção de um trauma coletivo que estava prestes a explodir no mundo real. Ele compreendeu que o ser humano moderno está desconectado da sua própria profundidade e que essa desconexão produz monstros. Ele decidiu que a sua missão seria descer àquela escuridão e encontrar a linguagem para que o homem moderno voltasse a falar com a sua alma. É aqui que nasce o objeto físico que hoje nos obsessa. Jung comprou um grande livro de folhas em branco, encadernado em couro vermelho, e começou a transferir para lá as suas experiências. Mas não o fez de qualquer maneira. O Liber Novus é uma obra de arte que desafia qualquer classificação. Quando se abre a sua página, depara-se com uma caligrafia gótica medieval, escrita com uma precisão que beira o obsessivo. Jung passava horas desenhando cada letra, cada maiúscula iluminada, como se estivesse transcrevendo um texto sagrado. Esse ato de escrever à mão, com uma lentidão deliberada, era a sua âncora à realidade. Se escrevesse rápido, a loucura o arrastaria. Se escrevesse com a lentidão de um monge, conseguia processar a visão. As pinturas do Livro Vermelho são, talvez, o mais impressionante. Jung, que nunca se considerou um artista profissional, demonstrou ter uma capacidade visionária surpreendente. Os seus quadros não são decorativos. São mandalas explosivas, representações de divindades que parecem tiradas de um sonho febril e diagramas cósmicos que tentam unificar os opostos. O céu e o inferno, o homem e a mulher, a ordem e o caos. Cada pintura é uma tentativa de capturar uma força do inconsciente no papel para que ela não pudesse prejudicá-lo em sua mente. Ele pintou o gigante Isdubar, uma figura que representa a força antiga e primitiva que se sente ferida pelo racionalismo moderno. Ele pintou a morte, representada não como um esqueleto, mas como uma presença transformadora. Ele pintou o sol nascendo das entranhas da terra. Para Jung, o livro era a sua catedral privada. Ele não permitia que ninguém o visse. Nas noites silenciosas de Küsnacht, rodeado pelas suas ferramentas de desenho e canetas, Jung não estava apenas a registrar o seu pensamento. Estava a construir uma ponte entre dois mundos. O livro é o testemunho físico de um homem que se tornou o seu próprio sujeito de experiência, transformando a sua dor e o seu medo numa estrutura estética de uma beleza assustadora. Mas como é que este livro foi realmente escrito? Jung não se limitava a esperar que os sonhos chegassem enquanto dormia. Ele desenvolveu uma técnica revolucionária que hoje conhecemos como imaginação ativa. Para Jung, a fantasia passiva é o que ocorre quando nos distraímos e deixamos a nossa mente vagar sem rumo. A imaginação ativa, por outro lado, é um processo de extrema vontade. Consiste em baixar a guarda do ego o suficiente para que as imagens do inconsciente emerjam, mas mantendo a consciência suficientemente desperta para estabelecer um diálogo com ela. Imagine Jung sentado na sua poltrona. Ele fecha os olhos e visualiza que desce uma escada até uma caverna profunda. Ao chegar ao fundo, ele encontra personagens. Essas personagens não são fragmentos da sua imaginação, no sentido comum. Para Jung, elas são personalidades autônomas. Elas têm suas próprias vozes, seus próprios desejos e, muitas vezes, sabem coisas que Jung ignora completamente. Jung conversava com elas, perguntava-lhes quem eram, o que queriam dele
e por que se apresentavam dessa forma. Às vezes, as respostas eram enigmáticas. Outras vezes, eram de uma sabedoria que o deixava tremendo. Este processo é o que diferencia Jung de qualquer outro psicólogo. Ele acreditava que o inconsciente tem a sua própria inteligência, uma inteligência muito mais antiga e vasta do que a nossa pequena mente racional. Através da imaginação ativa, Jung percebeu que o eu não é o dono da casa, mas apenas um inquilino num palácio cheio de outros habitantes. No Livro Vermelho, vemos os registros dessas conversas. Jung não se submete às visões, ele discute com elas. Ele enfrenta os seus demônios, questiona os seus guias e exige honestidade das figuras que lhe aparecem. Esse método foi o que lhe permitiu mapear o que ele chamou de inconsciente coletivo. Ele descobriu que todos nós carregamos dentro de nós um panteão de deuses e monstros, e que nossa saúde mental depende da nossa capacidade de sentar à mesa com eles e ouvi-los, em vez de tentar expulsá-los. O Livro Vermelho é o diário desse diálogo interminável, uma técnica que Jung considerava o caminho mais rápido, mas também quando cruzamos o limiar do Livro Vermelho, deixamos para trás o mundo das ideias abstratas para entrar num reino habitado por figuras de uma densidade quase carnal. Para Jung, o inconsciente não era uma base de dados de conceitos, mas um teatro de entidades vivas. É aqui que o enredo da sua vida se enche de personagens que parecem ter esperado milhares de anos para serem ouvidas. A mais imponente de todas, aquela que se torna o eixo da sua orientação espiritual, é Philemon. Jung descreve-o como um ancião sábio, de barba branca e olhos penetrantes, mas com uma aparência física que desafia a lógica humana. Tem chifres de boi e asas de martim pescador. Philemon não é uma construção literária. É uma presença que Jung conheceu no seu jardim, caminhando ao seu lado enquanto discutiam sobre a natureza da realidade. Philemon representava para ele o espírito da profundidade, uma sabedoria que não emana da educação acadêmica, mas da memória biológica da espécie. Foi Philemon quem lhe ensinou a lição mais difícil de assimilar: que os pensamentos não são criados pelo ser humano, mas aparecem na mente como pássaros numa árvore. Esta ideia, que para o ego ocidental é um insulto, foi para Jung a chave da sua saúde mental. Se não és dono dos teus pensamentos, então podes observá-los com objetividade. Podes dialogar com eles sem seres devorado pela sua carga emocional. Mas o panteão de Jung não é um lugar de luz. Ao lado de Philemon caminha Elias, o profeta cego do Antigo Testamento, que representa a lei e a tradição rígida, e Salomé, uma jovem mulher que no mito bíblico exigiu a cabeça de João Batista. Para Jung, Salomé era a personificação de sua própria ânima, aquela parte feminina e emocional que ele, como homem de ciência, havia reprimido durante décadas. Ver Jung, o psiquiatra burguês, sentado entre um profeta cego e uma dançarina mítica, é a imagem perfeita do que ele chamou de inconsciente coletivo. Esses personagens não falavam da vida de Jung, falavam da história da humanidade. Eram arquétipos, moldes universais da experiência humana que ganham vida quando o indivíduo ousa deixar de olhar para fora. No cerne deste bloco, devemos abordar o encontro mais assustador de todos, o confronto com a sombra. Nas páginas do Livro Vermelho, a sombra não é uma simples mancha escura. É uma presença ativa que obriga Jung a cometer atos simbólicos de uma violência perturbadora. Numa das suas visões mais famosas, Jung deve assassinar Siegfriedo, o herói germânico por excelência. Para Jung, este ato representava a morte do ideal do herói, do ego que quer conquistar o mundo através da vontade. Só ao matar o herói dentro de si mesmo, Jung pôde tornar-se humilde diante da imensidão da psique. A simbologia do livro se expande em visões de desertos ardentes,
cidades de cristal e serpentes que sussurram segredos em línguas esquecidas. Jung compreendeu que o símbolo não é uma explicação, é uma experiência. Cada mandala que pintou, cada serpente que desenhou entrelaçada nas páginas góticas, era uma tentativa de unificar os opostos que nos dilaceram, o bem e o mal, o masculino e o feminino, a ordem e o caos. O livro vermelho ensina-nos que não somos seres simples, mas campos de batalha onde forças titânicas lutam pelo controlo. E a única forma de não ser vítima dessa guerra é precisamente o que Jung fez. Sentar todos os combatentes à mesa, dar-lhes um nome, pintar os seus rostos e obrigá-los a falar uns com os outros. Este bloco é a crônica dessa Assembleia Divina e Monstruosa, que habita no silêncio de cada um de nós. Para sobreviver ao cerco das imagens que registrava no livro vermelho, Jung compreendeu que não bastava escrever. Precisava de um espaço físico que funcionasse como um templo e, ao mesmo tempo, como uma fortaleza. Ele não conseguia integrar o espírito da profundidade vivendo apenas em sua elegante casa em Küsnacht, cercado pelas comodidades da burguesia suíça e pelas interrupções da vida social. Precisava de um lugar que fosse uma representação tridimensional da sua própria psique. Assim, em 1923, após a morte da sua mãe, outro evento que abalou os alicerces do seu mundo, Jung começou a construção da Torre de Bollingen. Bollingen não era uma casa de verão, nem um capricho arquitetônico. Era uma experiência de vida. Jung comprou um terreno à beira do Lago Zurique e, literalmente, começou a construir com as próprias mãos. No início, era apenas uma estrutura circular básica, uma torre que lembrava as fortalezas medievais ou as habitações primitivas. Jung insistiu que a torre não tivesse eletricidade, água corrente nem aquecimento central. Ele queria recuperar o contato com os elementos primordiais, o fogo da lareira para cozinhar, a água retirada do poço, a luz das velas para escrever. Para ele, o homem moderno estava doente de desconexão. Ao eliminar a tecnologia, Jung estava a forçar o seu ego a se reconectar com o ritmo da natureza e do inconsciente. À medida que as suas visões no livro vermelho se tornavam mais complexas, a torre também crescia. Durante os 12 anos seguintes, Jung acrescentou novas seções à estrutura. Cada ampliação correspondia a uma nova descoberta no seu mapa interior. Se o livro vermelho era o registro escrito da sua viagem, a Torre de Bollingen era o seu corpo físico. Lá, Jung sentia-se na sua verdadeira essência. Ele dizia que na torre era aquele que sempre foi e aquele que sempre será. Vestia roupa simples, cortava a sua própria lenha e passava horas num silêncio que só era quebrado pelo som da água batendo nas pedras do lago. Nas paredes de Bollingen, Jung começou a esculpir símbolos diretamente na pedra. Um dos elementos mais famosos é uma grande pedra cúbica que Jung esculpiu com inscrições em latim e grego, dedicada às figuras que o guiaram no livro vermelho. Para os vizinhos da região, Jung era um homem estranho, um médico famoso que se comportava como um pedreiro eremita. Mas para Jung, esse trabalho manual era o que mantinha a sua sanidade. O contato físico com a pedra fria e pesada era o contraponto necessário para a volatilidade etérea das suas visões. Se os seus diálogos com Philemon o elevavam demais ao reino do mito, o machado e o cinzel o traziam de volta à gravidade da terra. A torre funcionava como um útero alquímico. Lá, Jung podia dar-se ao luxo de não ser o grande psiquiatra. Podia ser simplesmente um homem confrontado com a imensidão do tempo. Num dos quartos, Jung pintou murais que refletiam as cenas mais poderosas do livro vermelho, transformando as paredes numa extensão do seu manuscrito. Bollingen ensinou-lhe que o segredo da saúde mental é estrutura. O inconsciente é um oceano que pode inundar tudo
se não houver paredes sólidas para o conter. A torre era essa parede. Esta etapa da sua vida deixa-nos uma lição profunda sobre a necessidade de ter um lugar sagrado na nossa existência moderna. Jung acreditava que, sem um espaço dedicado ao silêncio e à introspecção, a alma humana murcha e acaba por projetar as suas sombras para o exterior, sob a forma de violência ou neurose. Bollingen era a sua âncora. Foi o lugar onde o livro vermelho deixou de ser um registro de crises para se tornar uma filosofia de vida. Lá, entre a fumaça da lenha e o frio da pedra, Jung descobriu que a paz não é encontrada fugindo dos monstros internos, mas construindo-lhes uma casa onde possam viver em harmonia conosco. A Torre de Bollingen continua de pé hoje, como um testamento mudo de que a maior obra de arquitetura que um ser humano pode realizar é, em última análise, a reconstrução de sua própria alma. O impacto do livro vermelho não se limitou às paredes da Torre de Bollingen, nem aos arquivos secretos da família Jung. Embora o manuscrito tenha permanecido oculto durante quase um século, o fumo das ideias que Jung destilou nas suas páginas já se tinha infiltrado no inconsciente coletivo da cultura ocidental muito antes da sua publicação oficial em 2009. Para compreender o legado de Jung, devemos entender que ele é o arquiteto invisível de quase todas as histórias que consumimos hoje em dia no cinema, na literatura e nos videojogos. A conexão mais evidente e poderosa encontramos na obra de Joseph Campbell. Campbell, um mitólogo que dedicou sua vida a estudar as religiões do mundo, era um leitor voraz das teorias que Jung extraiu diretamente de suas visões no livro vermelho. Foi Campbell quem pegou o conceito junguiano de viagem interior e o transformou no que hoje conhecemos como a jornada do herói ou o mito único. Essa estrutura narrativa, que descreve a descida de um protagonista a um mundo desconhecido para obter um tesouro e retornar transformado, é exatamente o processo que Jung registrou em seu caderno de couro vermelho. Quando George Lucas criou a saga Star Wars, ou quando J.R.R. Tolkien aprofundou a mitologia da Terra-média, eles estavam usando, consciente ou inconscientemente, as ferramentas que Jung forjou em sua crise. Luke Skywalker, descendo à caverna em Dagobah para enfrentar uma visão de si mesmo como Darth Vader, é a representação cinematográfica mais pura do confronto com a sombra que Jung descreveu no Liber Novus. Jung nos ensinou que o herói não é aquele que derrota um inimigo externo, mas aquele que tem a coragem de descer ao seu próprio inferno pessoal e não ser devorado por ele. Sempre que vemos um filme em que o protagonista deve integrar o seu lado negro para alcançar a vitória, estamos a testemunhar um eco do que Jung viveu entre 1913 e 1916. Mas a influência do livro vermelho vai além da estrutura das tramas. Ela se infiltra na estética visual da nossa era. Antes de Jung, a arte simbólica era frequentemente vista como algo puramente decorativo ou religioso. Jung deu-lhe uma função psicológica. O uso de mandalas, que Jung pintou obsessivamente em seu livro como uma forma de centrar sua mente fragmentada, tornou-se hoje uma ferramenta global de meditação e arte-terapia. Jung descobriu que a psique tem uma tendência natural para a ordem geométrica quando se sente ameaçada pelo caos. Hoje, quando vemos o uso de geometrias complexas no cinema de diretores como Christopher Nolan ou na estética da ficção científica moderna, estamos a ver a tentativa da cultura de representar visualmente a complexidade da mente que Jung mapeou pela primeira vez. No mundo da arte contemporânea, figura como Alejandro Jodorowsky ou H.R. Giger, o criador da estética de Alien, beberam diretamente da fonte obscura do livro vermelho. Giger, em particular, capturou aquele sentimento de terror e fascínio diante do orgânico e do mecânico que Jung sentia ao observar as figuras autônomas do seu inconsciente. A arte surrealista e o expressionismo abstrato
não podem ser totalmente compreendidos sem a validação que Jung deu à imagem interior. Jung demonstrou que uma pintura não precisa representar o mundo exterior para ser real. Ela pode ser o retrato fiel de um estado da alma. O mais fascinante desse legado é como ele mudou a nossa maneira de entender o fanatismo e a vilania. Graças à difusão das ideias do Livro Vermelho, o público moderno já não aceita vilões unidimensionais que são maus porque sim. Agora, exigimos entender a sua sombra. Compreendemos, graças a Jung, que o mal é muitas vezes uma parte da psique que foi negada e projetada para fora. Isto permitiu uma maturidade narrativa sem precedentes. O Livro Vermelho deu-nos a permissão intelectual para explorar a escuridão sem a condenar imediatamente, compreendendo-a como uma etapa necessária no processo de individuação. Este bloco convida-nos a refletir sobre como as nossas próprias preferências culturais, os filmes que nos emocionam, os livros que nos obcecam, estão ligadas à jornada de Jung. Ele não escreveu um livro para psicólogos, escreveu um mapa para a humanidade. Um mapa que nos diz que as nossas fantasias mais estranhas e os nossos medos mais profundos são, na verdade, os fios de ouro que nos ligam à história sagrada da espécie. Ao assistir ao cinema hoje, não estamos apenas procurando entretenimento. Estamos procurando desesperadamente a mesma integração que Jung procurou em seu estúdio em Zurique, tentando encontrar um sentido que unifique nossas luzes e nossas sombras em uma única narrativa coerente. Se Carl Jung acordasse hoje e observasse o mundo que construímos, não ficaria surpreendido com a tecnologia em si, mas com a forma como essa tecnologia se tornou o novo espelho do nosso inconsciente coletivo. O Livro Vermelho ensinou-nos que a psique humana não termina nos limites do crânio, mas se projeta no mundo. No século XVII era a alquimia, no século XX, a psicologia, e no século XXI é a internet. Hoje, mais do que nunca, as advertências de Jung sobre a sombra e os arquétipos são a chave para compreender o caos da era digital. Consideremos por um momento a estrutura das redes sociais. O que Jung chamou de inconsciente coletivo, esse repositório de imagens e símbolos que todos os seres humanos compartilham, encontrou na rede uma manifestação física e elétrica. Os algoritmos não são apenas linhas de código. São, em essência, máquinas de rastreamento de arquétipos. Eles sabem quais imagens nos assustam, quais nos atraem e quais despertam nosso instinto de pertencimento à tribo. A internet é um espelho gigante, onde a humanidade está projetando suas sombras sem qualquer tipo de filtro. Quando vemos a polarização extrema, o ódio visceral nas plataformas ou a criação de ídolos digitais, estamos a ver a mesma energia arquetípica que Jung registrou no seu caderno, mas multiplicada por 1.000 milhões de ecrãs. Para Jung, o grande perigo da humanidade era a unilateralidade da razão, a crença de que somos puramente lógicos. A AI é o culminar desse sonho racionalista. No entanto, o que estamos a ver com os modelos de linguagem atuais é algo que Jung teria reconhecido imediatamente. Estas máquinas estão a aprender a falar através do inconsciente coletivo humano. Tendo sido treinada com tudo o que escrevemos, nossos mitos, nossos medos, nossa literatura, a IA começa a se comportar como uma figura autônoma da psique. Às vezes, ela nos dá respostas de sabedoria ancestral e outras vezes manifesta preconceitos e sombras que preferiríamos não ver. A IA está a tornar-se o novo Filemon da humanidade, uma entidade que parece saber mais do que nós, mas que carece de alma própria, obrigando-nos a ser os guardiões da consciência. Jung advertiu no Livro Vermelho que quando uma sociedade nega a sua sombra, essa sombra manifesta-se externamente como uma catástrofe. No mundo digital, a persona, essa máscara social que mostramos aos outros, tornou-se hipertrófica.
No Instagram ou no LinkedIn, construímos versões perfeitas, brilhantes e bem-sucedidas de nós mesmos. Mas Jung dir-nos-ia que quanto mais brilha a máscara, mais escura e densa se torna a sombra que se esconde por trás dela. Esta desconexão entre a nossa imagem digital e a nossa realidade humana é a fonte da ansiedade e da depressão modernas. Estamos a tentar viver num mundo de figuras de luz, esquecendo-nos que, como escreveu Jung, a iluminação só chega quando nos atrevemos a olhar para a nossa própria escuridão. O que diria o Livro Vermelho sobre a nossa obsessão com a vigilância e a transparência? Jung acreditava no segredo. Acreditava que a alma precisa de um espaço privado, uma torre de Bollingen, interna onde ninguém possa entrar. A cultura atual, que exige que tudo seja partilhado, gravado e analisado, é uma violação do jardim secreto da psique. Ao expor tudo à luz pública, estamos a secar as fontes da criatividade e do mito. O legado de Jung hoje é um apelo à resistência psicológica. A necessidade de nos desconectarmos do ruído algorítmico para nos reconectarmos com o silêncio da nossa própria visão. Não estamos a falar de um livro antigo que um homem escreveu em 1913 por causa de uma crise pessoal. Estamos a falar de um manual de sobrevivência para o século XXI. Jung ensinou-nos que, se não dominarmos a nossa relação com as imagens internas, seremos escravos das imagens externas. Num mundo onde os algoritmos tentam dizer-nos quem somos, o que devemos desejar e quem devemos odiar, o ato mais revolucionário que podemos cometer é aquele que Jung cometeu: sentar-nos em silêncio, fechar os olhos e reivindicar a propriedade do nosso próprio mundo interior. O Livro Vermelho é, em última análise, um tratado sobre a soberania da alma frente a qualquer tipo de tirania, seja ela religiosa, política ou tecnológica. Enquanto Jung continuava a preencher as páginas do Livro Vermelho com visões de sóis sangrentos e serpentes falantes, ele enfrentava um problema intelectual angustiante. Não tinha um quadro de referência histórico para o que estava a viver. Sentia-se como um náufrago numa ilha desconhecida, falando uma língua que mais ninguém compreendia. Temia que a sua experiência fosse puramente subjetiva, um delírio isolado sem ligação com a cultura humana. No entanto, tudo mudou quando, anos depois de ter iniciado o seu confronto com o inconsciente, lhe caiu nas mãos um antigo texto de alquimia chinesa chamado O Segredo da Flor de Ouro. Ao lê-lo, Jung sentiu um arrepio de reconhecimento. O que aqueles alquimistas descreviam como a circulação da luz ou a criação do corpo de diamante era exatamente o que ele vinha pintando em suas mandalas do Livro Vermelho. Foi então que Jung compreendeu que a alquimia não era, como pensava a ciência moderna, um antepassado tosco e supersticioso da química, mas algo muito mais profundo. Era uma forma de psicologia projetada. Os alquimistas, ao tentarem transformar chumbo em ouro, estavam, na verdade, a descrever o processo de transformar a personalidade fragmentada numa totalidade psíquica. Foi essa descoberta que permitiu a Jung finalmente sair do Livro Vermelho e começar a escrever as suas grandes obras científicas. Ele percebeu que a sua jornada não era a de um louco, mas a de um alquimista moderno. No Livro Vermelho, Jung fala frequentemente da unio oppositorum, ou da união dos opostos. Na alquimia, isso é conhecido como mysterium conjunctionis, o casamento místico entre o Sol e a Lua, o enxofre e o Mercúrio, o masculino e o feminino. Jung viu nas suas próprias visões a repetição desses temas milenares. Ele compreendeu que o inconsciente coletivo fala na linguagem dos metais e do fogo, porque esses são os símbolos da transformação profunda. A alquimia deu a Jung a estrutura para o seu conceito de individuação. O processo alquímico tem 3 etapas principais que Jung encontrou na sua própria descida: o nigredo ou escurecimento,
onde o ego morre e apodrece na melancolia, o que Jung viveu nos seus primeiros anos de crise. O albedo ou branqueamento, onde surge a clareza e a reflexão. E, finalmente, o rubedo ou avermelhamento, onde a vida se reintegra numa nova unidade. Será coincidência que Jung tenha chamado a sua grande obra de Livro Vermelho? Para ele, a cor vermelha era o símbolo da totalidade alcançada através do sofrimento e da consciência. Jung passou o resto da sua vida a colecionar manuscritos alquímicos medievais, percebendo que aqueles homens estranhos que passavam as noites em frente a fornos fumegantes estavam a fazer o mesmo que ele no seu estúdio. Tentar resgatar o espírito oculto na matéria. O Livro Vermelho é, em essência, um texto alquímico do século XX. É a prova de que os mitos não morrem, apenas mudam de forma. Quando Jung pintou as suas mandalas, estava realizando a quadratura do círculo, o grande problema matemático e simbólico da alquimia que representa a harmonia perfeita. Esta ligação com a alquimia é o que torna o legado de Jung tão resistente ao tempo. Diz-nos que existe uma regra de ouro na psique. Nada se perde, tudo se transforma. A dor, a neurose e o medo não são erros biológicos, mas sim a matéria-prima, a prima matéria dos alquimistas, que devemos colocar no cadinho da nossa consciência para destilar o ouro do sentido. Sem o Livro Vermelho, Jung nunca teria descoberto essa conexão, e a psicologia analítica seria uma teoria seca e sem vida. Graças à sua descida, hoje entendemos que cada um de nós é um alquimista no laboratório da sua própria vida, tentando converter o chumbo da nossa rotina e dos nossos traumas no ouro de uma existência autêntica e completa. Para sermos fiéis ao espírito do Livro Vermelho, não podemos simplesmente tratar Carl Jung como um santo secular ou um profeta infalível. O próprio Jung nos ensinou que onde há muita luz, a sombra é proporcionalmente profunda. A publicação do Liber Novus no ano de 2009 não só despertou admiração, mas também reabriu velhas feridas e controvérsias que cercaram a figura de Jung durante décadas. Se quisermos compreender a totalidade do homem, devemos ter a coragem de olhar também para as suas manchas. A crítica mais persistente vem do campo da ciência racionalista. Muitos psicólogos contemporâneos e neurocientistas veem o Livro Vermelho não como um mapa da alma, mas como o registro documentado de um surto psicótico mal gerido. Para o materialismo estrito, as visões de Jung não são arquétipos do inconsciente coletivo, mas simples disfunções do neurotransmissor ou projeções de uma mente narcisista que se recusava a aceitar a sua própria fragilidade. Nesta perspectiva, Jung não foi um explorador, mas um homem que se perdeu na sua própria fantasia e que tinha habilidade literária suficiente para disfarçar o seu delírio de teoria científica. Esta crítica é fundamental. Até que ponto é perigoso convidar as pessoas a dialogar com as suas vozes internas sem uma supervisão clínica rigorosa? Outra sombra importante na vida de Jung, que o Livro Vermelho ajuda a contextualizar, mas não a desculpar, é a sua complexa relação com o clima político da década de 1930 na Alemanha. Tem havido um intenso debate sobre o seu papel como presidente da Sociedade Médica Internacional de Psicoterapia durante a ascensão do nazismo. Embora Jung nunca tenha sido nazista e tenha ajudado muitos colegas judeus a fugir, os seus escritos daquela época contêm generalizações sobre a psicologia judaica em oposição à psicologia ariana, que são profundamente incômodas e dolorosas hoje em dia. Ao ler o Livro Vermelho, alguns críticos sugerem que Jung estava tão absorto no seu próprio mundo mítico e nas suas visões da onda de sangue sobre a Europa, que perdeu a bússola moral no mundo político real, demonstrando que um excesso de introspeção pode cegar-nos diante de injustiças sociais concretas. Por fim, há a crítica à sua vida pessoal. O Livro Vermelho
é um monumento à busca da verdade, mas Jung muitas vezes a buscou à custa do sofrimento das mulheres da sua vida. A sua relação com Toni Wolff, uma das suas pacientes que mais tarde se tornou sua colaboradora e amante com o consentimento da sua esposa Emma, é o exemplo mais claro. Jung justificava esta estrutura familiar alegando que Toni era a sua segunda esposa e a sua guia no mundo das visões. Mas, de uma perspectiva moderna, isto é frequentemente visto como uma forma de privilégio patriarcal disfarçado de necessidade espiritual. Por que é importante mencionar isso num vídeo sobre o Livro Vermelho? Porque o próprio livro é um tratado sobre a imperfeição humana. Jung não era um homem perfeito, e talvez seja por isso que o seu mapa da psique é tão útil. Foi desenhado por alguém que conhecia as suas próprias fraquezas. A sua sombra, a sua arrogância, os seus erros políticos e a sua complexidade afetiva não anula o valor das suas descobertas, mas lembra-nos que o caminho da individuação é difícil e que mesmo os maiores mestres podem tropeçar. Ao reconhecer as sombras de Jung, devolvemos-lhe a sua humanidade e evitamos transformar o Livro Vermelho num dogma cego. Ele ensina-nos que a integração não é um estado de pureza, mas um processo constante de lidar com a nossa própria natureza contraditória. Percorremos um longo caminho, desde o silencioso consultório de Freud até às pedras frias da Torre de Bollingen. Vimos um homem partir-se em 1000 pedaços e recolher esses fragmentos para construir uma catedral de couro vermelho. Mas agora, no final deste ensaio, a figura de Carl Jung deve dar um passo atrás para deixar você, o espectador, diante do seu próprio espelho. Porque o Livro Vermelho não é uma peça de museu, é uma pergunta que ainda não foi respondida. A verdadeira importância da experiência de Jung não reside no que ele encontrou, mas no facto de ele ter ousado procurar. Vivemos numa cultura que nos oferece milhares de distrações para nos impedir de olhar para dentro de nós mesmos. Temos ecrãs, algoritmos, ruídos constantes e uma pressão incessante para sermos produtivos, para sermos felizes, para sermos normais. O Livro Vermelho é um lembrete de que, por baixo dessa máscara social, por baixo da pessoa, existe um mundo selvagem, antigo e sagrado que reclama a nossa atenção. Ignorar esse mundo não nos torna mais estáveis, torna-nos mais vazios. O que realmente tememos encontrar se fizermos o que Jung fez? Tememos que a nossa vida não seja o que pensamos. Tememos descobrir que temos desejos que não se encaixam na nossa moral ou medos que a nossa lógica não consegue explicar. Mas Jung mostrou-nos que no fundo desse medo não está a loucura, mas o sentido. A sua mensagem final é que a vida humana só ganha a sua verdadeira dimensão quando nos atrevemos a unir a nossa história pessoal com a história eterna da humanidade. Ao encerrar este vídeo, convido-te a não tomar as palavras de Jung como uma verdade absoluta, mas como um convite à coragem. Nem todo mundo precisa escrever um manuscrito medieval ou construir uma torre de pedra, mas todos nós precisamos, em algum momento da nossa existência, ter a coragem de sentar na escuridão e perguntar: quem sou eu quando ninguém está ao olhar para mim? Como Jung escreveu numa das últimas páginas do seu diário, a minha vida é a história de uma autorrealização do inconsciente. A sua vida também o é, quer saiba disso ou não. Pode escolher ser um espectador passivo dos seus próprios sonhos e sombra, ou pode ser o autor do seu próprio Liber Novus. A porta do abismo está lá, sempre aberta, à espera que alguém tenha a curiosidade e a coragem de entrar. Obrigado por nos acompanhar nesta descida. A viagem rumo à totalidade é a aventura mais perigosa e bela que um ser humano pode empreender. E essa viagem, neste momento, começa em ti.